Esse livro se divide em 3 partes. A primeira parte é a respeito do marxismo exclusivamente, e as 2 outras são a respeito da revolução multicultural ou diversitária, cujo símbolo é o movimento de 1968. E o livro parte de uma hipótese, que é de que todo discurso ideológico ele tem necessariamente pontos cegos e contradições internas, incoerências internas, e que na sua transfiguração em prática, na hora que aquilo sai do papel e se torna ação histórica, são justamente essas incoerências e contradições internas que se manifestarão mais claramente até do que o conteúdo explícito do discurso. E eu estou ilustrando isso com 2 exemplos. O primeiro do marxismo, em que a sua ambiguidade sobre a posição dos intelectuais na Revolução acabou decidindo o destino do regime soviético. E, no segundo caso, isso é mais complexo, porque você não tem um discurso ideológico unificado, mas você tem várias fontes. Então, é justamente a inconsistência desse amálgama que está desencadeando as suas consequências reais. Então, um discurso ideológico, ele age mais pelos seus defeitos do que pelo seu conteúdo explícito ou da sua intenção. E eu acredito que isto é necessariamente assim, porque entre o plano abstrato e o plano da vida concreta existe também um hiato, e esses hiatos são imprevisíveis. E como todo discurso ideológico é um plano que se destina a ser traduzido em realidade de maneira coerente, e isto é sempre impossível, então o que vai acontecer é sempre a inversão do discurso revolucionário. E eu ilustrei isso no caso do marxismo, mostrando como o que se apresentava como uma revolução proletária vira uma ditadura da inteligência dos intelectuais do partido. Isso não foi um acidente, não foi uma traição, isso foi um desenvolvimento necessário de contradições que estavam na própria formulação originária do marxismo, e isso poderia ter sido percebido antecipadamente se as pessoas soubessem ler o discurso ideológico e saber que não se pode lê-lo jamais como se fosse um discurso filosófico. O discurso ideológico, ele atua pelo que ele diz e pelo que ele esconde, pelo que ele revela e pelo que ele oculta ao mesmo tempo. E isso é uma síntese nem inseparável. E por isso mesmo, os efeitos dele são sempre contraditórios. Então, entre os vários, eu estou enunciando aqui as fontes do maio de 68, sobretudo como uma contestação àquele absurdo que foi dito pelo Zuenir Ventura, de que aquele movimento foi um mistério, que de repente as coisas aconteceram, os jovens começaram a fazer isso ou aquilo. Então eu estou aqui demonstrando que no meio da década de 50 já estava tudo pronto. Quer dizer, todas as fontes ideológicas, quando reunidas, você percebe que elas demarcam o horizonte inteiro da cultura dos anos 60. Quer dizer, e se você já tem, vamos dizer, a hegemonia cultural, então, para passar da hegemonia cultural a uma ação política determinada, é um negócio quase automático. Portanto, aquilo tinha de acontecer necessariamente, e tinha de acontecer em escala mundial, porque a revolução cultural que antecedeu foi em escala mundial. E para ver isso, é só você ver quais são as fontes, né?